Então, Matheus, começando essa terça aqui com muitos dados, eu acho que vai ser a semana mais agitada desse dezembro, né? Bastante coisa ainda para acontecer, mas conta um pouquinho mais para a gente. A inflação aqui no Brasil subiu 0,28% em novembro, né? Influenciado um pouco aí pela alta dos alimentos, mas, em compensação, desacelerou a alta acumulada em 12 meses, né, para 4,68%, né? A gente tinha 4,82% no mês anterior. Mas conta mais para a gente aí quais são os destaques e qual é a sua leitura sobre esses dados de inflação. Às vésperas do Comitê de Política Monetária, esse dado, da maneira como ele veio, acaba sendo um evento nulo. E eu quero dizer, um no event, né? Um não evento, porque todo mundo está aguardando o comunicado do Copom. Claro, a inflação que a gente viu hoje ajuda o entendimento de que o ritmo de flexibilização da política monetária aqui no Brasil deve continuar. Você mesma falou que no acumulado do ano a inflação ainda está dentro da meta de aceitação da banda superior, né? E, consequentemente, desacelerando no acumulado de 12 meses. Isso era uma coisa que o mercado esperava. A alta de alimentos também era bem aguardada. Inclusive, o dado cheio foi levemente abaixo do esperado. Dá para falar que foi em linha, né? 0,28%, a mediana do consenso era 0,29%. Com isso, eu não vejo como esse dado possa vir a atrapalhar qualquer movimentação de política monetária, até mesmo porque a reunião do Copom e até mesmo do Federal Reserve já começou hoje, não teria muito como impactar. Então, o evento de hoje, por mais relevante que ele seja, para nivelar um pouco das projeções por IPCA de dezembro e de janeiro, ele acaba ficando escanteado para a percepção do investidor. Quem vai trabalhar mais com esse número serão os economistas que estão projetando inflação propriamente dita. Mas para a tomada de decisão, ele acaba ficando um pouquinho escanteado. É claro, como o entendimento, de maneira geral, é de que o ciclo continue, a gente observa que a curva de juros, pelo menos por enquanto, continua cedendo em termos de prêmios, né, em especial nos vértices mais curtos. E, inclusive, entre as maiores altas, alguns nomes de consumo, né, também notadamente cíclicos domésticos, enfim. Então, de maneira geral, o que a gente observa é que o evento ele não foi muito bem absorvido pelo mercado, porque ele já tinha muito bem antecipado e acabou indo próximo, né, do projetado, portanto, em linha com as projeções. Às vésperas de uma reunião de política monetária tão importante como a de amanhã, né, para encerrar o ano, né, a super quarta que encerra 2023, acabou sendo um não evento, por isso que eu coloquei dessa maneira. Sem mexer muito aí com o mercado, mas pensando mais aqui em títulos de renda fixa, tendo esse IPCA, né, dentro da meta, subindo 0,28%, você falou da queda dos juros longos. Ainda compensa ter títulos indexados ao IPCA? O que você recomendaria para o investidor pensando agora, né, que vai investir agora? Sim, ainda vale a pena. Se você não tem, eu recomendo que você o faça, porque estruturalmente vale muito a pena ter posições em títulos indexados à inflação. Juro real brasileiro costuma pagar bem, em especial nos patamares atuais. Aqui me refiro especificamente aos mais longos, que ainda tem muita gordura para queimar por conta desse receio fiscal que está sobre o mercado, né? Então, nós viemos de uma progressão muito forte em termos de prêmio de março a julho, teve a névoa, principalmente pautada pelo contexto internacional, de agosto a outubro, e agora de novembro a gente devolveu, mas não devolveu tudo porque ainda tem muito desse receio de redução do déficit, o que vai conseguir ser aprovado ou não na Câmara e no Senado também. Nas duas próximas semanas, nos próximos dias, até o recesso legislativo, a partir do dia 22, a gente tem muito trabalho para acompanhar e esse fiscal volta a pressionar e por isso a gente tem muito prêmio. Então, estruturalmente, eu ainda gosto de posições em delonga. O investidor de varejo, ele tipicamente foge desses investimentos porque ele é curto-prazista. Mas quem segura esses títulos a longo prazo costuma vencer Ibovespa, índice de small caps, fundos de ações, porque é um tipo de investimento ganhador, principalmente nesse patamar de juro real longo, próximo de 6% que a gente viu. Não está mais 6%, mas ainda está próximo, acima de 5,5% nos vértices mais longos, o que me parece bem atrativo. Então, o fato da gente ter uma inflação arrefecendo neste momento, desacelerando, como era de se esperar que aconteceria em um processo de aperto monetário como esse que vivemos, não impede que nós tenhamos investimento nessa classe de ativo, que ainda é muito atrativo estruturalmente e conjunturalmente também. E o que você pensa aí de período de juros mais longos? Aí, o que você pensa em IPCA mais qual ano aí? 29? 35,
Não, gosto do 35. Bem longo tá? mesmo. Gosto do 35, bem longo, tá? Então, 35, 45, 55 são títulos longos, são mais voláteis por conta disso, mas é o meu tipo de ativo, né? Os vértices mais longos, favorito para esse tipo de exposição. Perfeito. Agora que a gente falou da inflação aqui no Brasil, eu queria comentar também aqui, claro que todos os dados que saem lá nos Estados Unidos são importantes e mexem bastante aqui. Agora, o índice ao consumidor de preços por lá subiu 0,1, né? Vamos dizer aí dentro do consenso que estava esperando uma certa estabilidade, né? Agora, juntando, né? O que você pode falar um pouquinho mais da inflação lá, juntando com a nossa? Você falou que, na verdade, o IPCA aqui acabou sendo um evento nulo. Por lá, também vai ser para os mercados? Em linha com o que foi o payroll de sexta-feira, o evento de hoje, o dado de inflação americana de hoje, ajuda o investidor a ficar com o pezinho no chão. Porque de novembro para cá, a gente via muita gente já querendo cobrar cortes no primeiro trimestre. Foi o que o Bill Ackman tweetou. Cortes no primeiro trimestre. Não vai ser assim que vai acontecer, não. Mercado de trabalho, por mais que o relatório JOLTS tenha indicado já uma moderação, o ADP... O mercado de trabalho ainda é uma preocupação que o Federal Reserve deve prestar atenção e a inflação ainda é assim, teimosamente alta, né? Vamos colocar dessa forma. Consistentemente com o que a gente já esperava dessa inflação pós-pandêmica. Em outras palavras, a taxa de juros vai se manter alta por mais tempo. Não vai ser mais alta por mais tempo. Higher for longer se tornou high for longer, né? Mas isso vai também, claro, ser desnutrindo gradualmente. O que deve se consagrar ao longo dos próximos meses é um corte no final do segundo trimestre, né? Ou seja, entre maio e junho, quando a gente terá outro encontro do Federal Reserve já em 2024. Até lá, ele vai manter essa taxa de juros elevada, o que, claro, vai ter um efeito sobre a atividade. A gente já observa que os Estados Unidos estão experimentando, já em alguns setores de maneira mais evidente, mas já começa a espraiar uma desaceleração econômica que pode, eventualmente, se a desaceleração econômica ainda faz sentido, se transformar em uma recessão. A depender do grau dessa recessão, inclusive, isso pode ser preocupante, né? Se tornar um hard landing. O mercado ainda é esperançoso com o soft landing, que, vamos novamente lembrar, é super difícil de ser conduzido. Mas mesmo se a gente conduzir um hard landing, se ele for breve, o mercado deve passar por isso. De qualquer forma, a gente conduz agora para uma manutenção da taxa de juros amanhã, isso não vai mudar. O discurso do Powell deve ser, considerando o payroll, considerando inclusive o IPCA, por mais que ele tenha sido em cima da reunião, conservador, né, sem titubear muito. Claro, eventualmente ele pode até flexibilizar uma ou outra menção, mas ainda vejo um discurso conservador para colocar ainda mais o pé do investidor no chão, para que ele não cobre cortes em demasia no ano que vem. Claro, não estou falando aqui que ele não vai cortar nada, mas eu entendo que ele deve manter essa taxa de juros elevada e começar a flexibilizar o discurso só aí sim, no final do primeiro trimestre, para cortar no segundo trimestre. E aí sim a gente pode ter um desenvolvimento maior desses dados de inflação para com a política monetária. Até lá, não vejo como isso possa impactar muito. E pelo que eu pude perceber também, agora falando da nossa decisão aqui, já está, né, meio que certo, 0,50 pontos percentuais essa queda amanhã. Existe outro desfecho possível? Ou, de repente, um aumento da queda nas próximas decisões? Mudou alguma coisa? Ou continua na mesma perspectiva e mais de olho realmente nesse comunicado amanhã? Minha visão é que se mantém exatamente como ele já tinha contratado em forward guidance, nos últimos comunicado, então 50 pontos agora, 50 pontos no começo do ano que vem. Agora, vamos ver como vai ser o comunicado, se ele vai manter o plural, né, das próximas reuniões, para ver se teremos mais cortes de 50 pontos. E, francamente, é o que a gente precisa. A gente não precisa mais que ele acelere, aquela ansiedade por acelerar o ritmo. A gente vai convergir para 11,75 agora, já no final deste ano. A gente começa o ano levando para 11,25 e a gente vai continuar cortando 50 pontos base, obedecendo, claro, um conservadorismo que é natural em um ambiente de incerteza internacional e doméstica por conta do fiscal. Perfeito. Obrigada pelas informações e por toda essa análise aí, Matheus. Bom trabalho aí. Brigadão.